Olá, muito bem-vinda a essa leitura atemporal de escolha intuitiva, onde eu vou trazer para você a resposta que você vem buscando. Nesse momento, eu vou tirar aqui as duas opções com esse tarô. Vou dar uma embaralhada e vou escolher, selecionar duas cartas para já responder a sua pergunta. Mentalize a pergunta que você vem se fazendo, aquilo que você busca a resposta nesse momento. Se concentra, respira fundo, que eu vou escolher as cartas e aí você escolhe a opção. Você também vai, se quiser, você pode ouvir as duas, pode ser que elas se complementem. E depois, na sequência, eu vou tirar outras cartas, a gente vai fazer uma leitura maior. Então, se concentra na sua pergunta. Aqui a gente tem a opção número 1 e a opção número 2. Se precisar, você pode pausar o vídeo nesse momento para fazer a sua escolha com calma. Eu vou seguir com a primeira opção, tirando aqui a carta. A outra vai ficar aqui. Para uma pergunta direta de sim ou não, eu vejo essa carta me trazendo um sim. Ela é a carta da morte. Claro, não é um sim simples. Ela traz uma ideia aqui de uma necessidade de transformação. E o que isso quer dizer para você nesse momento? Pode ser que a gente esteja falando de uma visão, uma parte sua, uma visão da questão, da situação. Isso precisa se transformar, ou você precisa transformar o seu olhar, se transformar para conseguir o seu sim. Algo aqui precisa mudar. Não é uma questão simples, com um sim absoluto do tipo, com certeza, isso que você perguntou tem uma resposta positiva, vai dar certo, vai acontecer, ou não vai acontecer, não tem jeito. Aqui, né, você pode ter perguntado se algo não vai acontecer. Traz um sim. Porém, algo precisa de mudança. E eu acredito que pode ser exatamente ter uma visão diferente, ter uma mudança de perspectiva, algo nesse sentido. Algo precisa mudar, algo precisa morrer para renascer. Isso é a carta da morte, né? A energia da carta da morte. Algo precisa morrer para renascer. A vida está contida ali. Vamos ver o que mais vem aqui, então, complementando a sua resposta nesse momento. Sobre essa questão que você pensou. O mago, obviamente, o mago traz consciência. Acabei de falar, né? Ele só confirma uma expansão da consciência, uma mudança, ampliação de consciência. Precisa acontecer em relação à questão, à situação, a pessoa, seja lá o que for, precisa acontecer para que o resultado seja o esperado. Vou colocar assim, para que o resultado seja aquilo que você quer. Seja um sim de fato, algo acontecendo, algo se realizando, ou algo sendo bloqueado da sua vida. Eu vou trazer o tempo inteiro aqui para não confundir como algo de fato acontecendo. Principalmente porque aqui a gente tem, na sequência, os obstáculos e desafios. Aqui a gente tem uma sequência de cartas, né? A consciência vem antes dos obstáculos, então para que esses obstáculos sejam superados, é preciso ampliar essa consciência. Aqui, como é o mago, eu também posso dizer que é preciso que você direcione a sua intenção, não se disperse. Veja como isso faz sentido para você, mas eu vou dar um exemplo. Você quer colocar uma ideia no mundo, realizar um projeto. E para isso, você precisa focar. Talvez aqui você esteja num ponto
dessa jornada de construção desse projeto, dessa ideia, de maturação da ideia, em que você tá muito dispersa, você tem várias ideias, você não sabe que caminho seguir, você não sabe o que é melhor, então fica ali flertando com várias possibilidades e isso dispersa a sua energia, a sua atenção e a sua energia. Então o mago também fala sobre direcionar, focar essa intenção para que algo seja manifestado. Aqui esse algo pode ser a superação dos obstáculos. Eles existem. Existe hoje um bloqueio na sua situação, nessa questão, existe algo realmente sendo impedido. Não que seja uma força maior, né, maligna, não é isso. Mas, de fato, existe algo bloqueando. E pode ser realmente a sua limitação. Aqui existe essa limitação que precisa ser transformada. Pode ser um apego até a um resultado fixo. Você quer muito que seja do jeito X e o universo está te mostrando que não vai ser assim, que tem um jeito melhor disso acontecer. A gente pode também estar falando, por exemplo, de um relacionamento, você esperando que uma pessoa tenha uma determinada atitude em relação a você e nunca acontece e a pessoa te decepciona até, possivelmente, porque não é para ser daquele jeito. Você precisa mudar a sua visão. Na sequência a gente tem mais uma carta de número 5 aqui, 2, 5, duas cartas de número 5, com o chakra laríngeo, trazendo esse centro de força. Aqui eu vou dizer muito como um bloqueio, porque ele tá o bloqueio e a saída, inclusive. Como que você faz isso aqui? Como que você muda essa situação para que você tenha o seu sim? Comunicação. Falando, expressando, colocando a sua ideia no mundo, expressando a sua verdade. Aqui tem muito, me vem muito essa questão de deixar claro o seu ponto de vista, não abrir mão do seu ponto de vista. Não é agredir pessoas querendo impor a sua opinião, o seu ponto de vista, mas aqui é falar, é conversar, é tentar chegar a um acordo também. Quando a gente pode estar falando de relacionamento, por exemplo, isso vai valer para tudo, né? Mas vou usar como exemplo relacionamento. Se você quer uma determinada atitude de uma pessoa, é você dizer o que você quer. Deixar claro, eu espero isso. Se a pessoa estiver disposta a corresponder, ela vai fazer o movimento. E aí você tem o seu sim. Se ela não estiver disposta, tá tudo certo. Aqui você pelo menos tem a clareza de que essa pessoa não está disposta. E aí você decide o que faz depois com essa informação. Mas aqui é deixar claro. E é um centro de força, como eu falei, também de comunicação. Então, é a conversa, é o diálogo, é estar aberta a mudar de ideia, a deixar morrer algo, uma ideia fixa, né? Deixar conversar e abrir mão, ser flexível para entender o lado do outro. Isso também faz parte da comunicação. Em prol, né, da resolução da questão, da situação. E falando assim, acredito, para mim tá muito abstrato. É clara a energia, é muito clara a mensagem, mas eu não consigo trazer uma coisa específica. Você vai precisar encaixar na sua situação. E eu acredito que quem escolheu essa opção tá ouvindo a mensagem que precisa ouvir. Se você pensa que não tem opção, não tem o que mudar de ideia, talvez seja exatamente esse o ponto. Você precisa começar a buscar expandir a sua visão para entender, será que não é possível? Será que não existe uma alternativa ou uma necessidade de mudar algo para que você realmente tenha o seu resultado positivo? Mas vou pegar mais algumas cartas aqui. O que mais? Em relação a essa situação.
ver um novo começo. Aqui a gente tem o louco, carta de número 0. Não sei se dá pra ver direito por conta da luz. O louco, um novo início. Depois da morte, o renascimento. A transformação, a porta se abrindo, inclusive nessa carta do louco aqui desse tarô, desse oráculo, tarô, enfim, tem uma porta aqui atrás dela, que quando ela passa pela porta, ela ganha o mundo. É muito simbólico isso aqui. É uma nova porta se abrindo, é uma oportunidade se apresentando quando você consegue mudar algo dentro de você. Para alguns, esse mudar algo é realmente abrir mão de alguma coisa, nem que seja abrir mão do controle. Isso vai ser a resposta para algumas pessoas. Abrir mão do controle de um resultado específico, de um jeito específico, numa hora específica. É soltar e deixar acontecer, porque na hora certa vai acontecer. Às vezes é tudo que você pode fazer. E aí o resultado vem. Esse louco traz esse novo início. Traz, inclusive, na ideia de novo início, a própria transformação da situação. Se antes estava tudo travado, aqui está tudo fluindo. Caminhos abertos. E aí, na sequência, a gente tem o despertar das paixões. Aqui, o ás de fogo, o ás de paus, traz a faísca que reacende algo. E é muito interessante aqui, só uma curiosidade, né? Tá me chamando a atenção, a gente tem um círculo aqui, um círculo aqui, um círculo aqui. Nessas 3 cartas. Aqui também tem, e aqui tem o mundo, né? O ciclo vai se reiniciar na sua vida. Um círculo vai se fechar, porque você vai conseguir juntar as pontas. Tudo vai fazer sentido. Você vai entender, as peças vão se encaixar. E aí essa porta se abre, e aí a oportunidade chega. Se for, como eu disse, né, a gente pode estar falando de relacionamento, a pessoa se movimenta, a pessoa chega e algo destrava nessa situação. A paixão é acendida ou reacendida. Isso pode fazer sentido nesse caso, mas aqui também diz respeito a tudo que te traz vida. Aqui você pode, inclusive, sentir, você pode ter pensado, trazido aqui uma questão que você sente que a sua vida está travada, está bloqueada. Você se sente limitada. E aqui isso desbloqueia e você consegue fazer algo acontecer. Ou ver isso acontecer, né, também. O mundo. Eu falei aqui na primeira, né? Ela tem o mundo aqui, ela ganha o mundo. Na primeira não, na carta de número 0. Ela ganha o mundo, a porta se abre, as novas oportunidades chegam quando esse processo aqui, você passa por ele, né? E o mundo aqui, o universo, a carta do mundo, nesse tarô se chama universo. Você ganha de fato o mundo, ele representa a realização, a conquista. Você consegue, você é a força do universo de realização. O mago tá aqui. É a última carta que a gente vai tirar. Não tem uma mensagem mais positiva que eu poderia trazer para você. Aqui é um desbloqueio total da situação, mas não é um desbloqueio milagroso de você dormindo, tudo se transforma e de repente destrava e acontece. Aqui precisa de uma proatividade sua, precisa que você se dedique a perceber o que precisa ser transformado nessa situação. Então precisa de atitude. Inclusive isso pode ser realmente o ponto-chave para algumas pessoas. Atitude, fazer alguma coisa. Para uns vai ser deixar algo para trás, deixar algo morrer. Para outros vai ser tomar uma atitude de fazer, de ir. Se você estava esperando tudo estar perfeitamente alinhado, aqui está te dizendo que não é para esperar mais. É para você fazer alguma coisa.
Porque é assim que você vê a situação desbloqueando, destravando e a coisa se realizando, seja lá o que essa coisa for. E essa é a mensagem. Se você for parar por aqui, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você assistir uma outra leitura, talvez elas se complementem, te trazendo mais confiança para fazer o movimento que você precisa fazer para ter o seu resultado, que aqui é muito certo, depois disso, né? E se você quiser, como eu disse, pode assistir a próxima leitura, também pode ter uma mensagem para você lá. Então, te vejo no próximo vídeo. Até lá! Você que escolheu a segunda opção, a carta que você escolheu intuitivamente traz a mente. Respondendo objetivamente com sim ou não para a pergunta que você mentalizou, eu não vou te dizer que ela traz um não completo e absoluto, mas ela traz dificuldade. Então fica aqui, porque agora eu vou tirar mais cartas para a gente entender o que isso quer dizer. Nem tudo está perdido aqui, tenha certeza disso. Mas vamos ver o que essa mente quer dizer, porque ela por si só traz uma conturbação, uma confusão mental. Ela traz dúvidas, incertezas. E aí a gente precisa entender, você também pode fazer essa avaliação, né? Entender se a gente está falando de você que está assistindo ou da outra parte dessa situação. Pode ser uma pessoa, pode ser uma questão, né? Referente a um lugar, a uma situação muito específica, não necessariamente em relação a uma pessoa, mas tem algo que está travando, tem algo que está bloqueando. Uma confusão, essa ideia de confusão me remete muito a discordâncias. É como se as pessoas não se entendessem. Uma fala chinês, a outra entende português, sabe? Tem uma falha, tem um vão aí entre as partes que está causando confusão para umas situações. Para outras é algo um pouco mais interno. É você, por exemplo, se auto-sabotando com pensamentos, ideias restritivas. Vamos ver o que sai aqui. O que é mais em relação a essa situação? Plexo solar, o sacro, chakra sacro, segundo, é o sexual, né? Ele está conectado à nossa energia criativa. Então aqui pode ser que você... A palavra que me vem é rigidez. Você não está se permitindo sentir o prazer de estar viva, vendo a vida ou levando a vida de um jeito muito duro, muito restrito, como eu falei, me vem a frase, né, esse termo dentro da caixa, mas não é isso. É como se você estivesse presa numa grade, sem se permitir expandir. É uma restrição. Vamos ver o que mais. Aqui me vem umas ideias muito... uns termos aqui. A palavra que me vem é autopunição. Aqui a gente tem o 4 de paus, que fala sobre as realizações, as conquistas e o descontentamento. Engraçado, no primeiro grupo saíram 2 cartas de número 5, aqui a gente tem 2 cartas de número 4. O 4 é um número de rigidez também, de solidez por um lado, mas pode ser um número de rigidez por outro. Então, complementa isso que eu tô falando. Aqui, o que me vem é muito mais uma questão
mental, você não enxergando as coisas como elas realmente são em relação à sua situação, você acreditando aqui tem um sentimento até de derrota, de incapacidade. E isso, por isso que eu falei que nem tudo está perdido. Na verdade, nada está perdido aqui nessa situação. Porque se você muda a sua mentalidade, se você começa a enxergar as coisas de uma outra forma, no sentido de, se você acredita plenamente lá dentro do seu coração que a sua resposta é um não, e você começar a mudar esse pensamento e fazer esse esforço, se empenhar para mudar as suas atitudes, você não é se enganar, mas você começa a acreditar que é possível porque você começa a ver, mesmo que devagar, mesmo que minimamente, o resultado se transformando em positivo. Aqui a gente pode estar falando de uma situação muito delicada. Porque quando vem esse 4 aqui, ele traz, essa carta do 4 de paus, traz uma energia de muita felicidade, de grandes realizações, de bases sólidas, da construção de algo. E por isso é tão delicado, porque eu acredito que a gente pode estar falando, não vai ser para todo mundo, mas eu acredito que a gente possa estar falando de uma questão que envolve, por exemplo, aqui, uma grande decepção em relação a algum aspecto familiar ou amoroso por conta dessa questão familiar. Traduzindo, você tinha uma grande expectativa de construir um lar, de construir uma família, de criar raízes com uma pessoa específica e algo aconteceu e você se decepcionou, você se frustrou. Por conta disso, eu acredito que isso pode ter sido no passado, pode ser a sua situação atual, mas pode ser algo do passado que isso gerou essa grande dor, esse grande trauma, e você acredita que isso vai seguir acontecendo. Lembra que eu falei sobre uma distorção aqui, uma visão equivocada, uma crença de ser menor? Eu acreditar que isso não é mais possível cria essa prisão. E eu usei a palavra, que estava me vindo muito forte, de autopunição. Não porque você se culpe pelo que aconteceu, eu não vejo nesse sentido. Eu vejo uma grande lamentação pelo que aconteceu. Aqui, quando vem esse 4, que tem essa figura de costas para a luz, para o lado bonito aqui da carta, e ela escolhendo olhar para o lado escuro, não sei se dá para ver direito aqui, pelo reflexo da luz. Existe essa lamentação, essa dor, essa tristeza. Não é que você se culpe, como eu estava dizendo, né? Não é que você se culpe pelo que aconteceu, e eu também não estou te culpando pelo que aconteceu. Mas aqui, isso é como se isso estivesse te fazendo acreditar que só isso existe. Não é possível viver essa felicidade, essa beleza, essas realizações. Tudo que existe é dor. Sempre vão repetir isso, esse comportamento aqui que essa pessoa teve, ou a gente pode não necessariamente estar falando de relacionamento, mas, por exemplo, pode ter sido uma grande perda profissional, uma grande insegurança profissional, né? Ou até, por exemplo, alguém no campo profissional, no trabalho, te passou a perna e você perdeu o seu emprego, sabe? Situações assim, eu diria que inesperadas até. E isso causa esse grande medo, essa grande... essa crença de que isso vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Então, por isso eu falei, vou tirar mais cartas, por isso eu falei que se você muda essa mentalidade, essa ideia, você começa a ver que pode ser diferente, que não é bem assim. Realmente existem pessoas que fazem certas coisas, mas
não é um, não representa o todo, ou dois ou três, não representa um todo. Aqui a lua, né, o que a gente tem aqui é mais um chakra, vou tirar mais uma carta, mais um chakra básico, de conexão com a terra, de segurança na sua capacidade de realizar, de construir. Isso aqui é o primeiro e o segundo, são os dois de conexão com a terra, de confiança, de autoconfiança, na capacidade de realizar. Você precisa aqui confiar mais. Essa é a mensagem. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, não. Poderia falar muitas coisas. Mas vamos ver se faz sentido, né, para você que está ouvindo. A lua, ela traz aqui a sombra. A sombra, ela fala de tomar consciência sobre algo, tirar do inconsciente e trazer para o consciente e trabalhar a sombra. Trabalhar a sombra é trabalhar essas crenças, é trabalhar esses medos. É não deixar que eles te dominem e que eles ditem as regras da sua vida. Eu entendo, é óbvio que você não vai querer que aconteça de novo, você não vai querer sofrer de novo. Mas me diga se hoje, mesmo evitando repetir a situação, você pode aqui, por exemplo, estar evitando se relacionar com outras pessoas, pode ter um desejo muito grande disso, mas em vários momentos você pode se travar quando de fato conhece alguém, né? Lembrando da autossabotagem. Você tem essa vontade, mas tem esse bloqueio, e aí você acaba não se permitindo viver essa situação. O medo fala mais alto. Então, me diga se hoje, mesmo que evitando, você pode falar assim, eu nem me envolvo mais com ninguém. Ou me envolvo e não dá certo, isso reforça tudo. Vou usar o relacionamento, né? Como base aqui do exemplo. Me diga se nessa situação que você tá, se essa dor não se mantém, se essa frustração não se mantém ativa, sabe? Aquela coisa de você evitar algo para não sentir determinado sentimento, emoção, e mesmo distante, você tá sentindo aquilo. Então não tá adiantando nada. A dor, o sofrimento, eles continuam e você não tá vivendo. Então aqui não deixe isso te paralisar, não deixe que isso domine a sua vida. Com cautela, é ir tentando mudar essa forma aqui de entender a situação, de ver as coisas. É isso que me vem como conselho para te dar. Essa carta também saiu no primeiro grupo. Os obstáculos, os desafios e obstáculos. Aqui a gente tem uma ponte. Espero que dê para ver o que é o desenho. Tem uma ponte quebrada. A sua felicidade está do outro lado. Do outro lado do medo. Do outro lado dessa dor aqui. E não é, num momento algum eu vou te falar para esquecer, para fingir que isso não existe, para ser inocente e acreditar em tudo e em todos. Existem pessoas que vão repetir esse comportamento, que podem fazer isso, mas você também pode se blindar, se fortalecer, Como eu falei aqui, inclusive você pode ouvir o primeiro grupo, mas eu vou aproveitar essa carta. Eu falei de uma confusão, de uma distorção, falei de tem aqui uma névoa, tem algo que ela não está enxergando.
Quando você se fortalece, você dissipa essa névoa, você consegue enxergar com clareza, com olhos de águia. E aí você identifica quem é a pessoa que está na sua frente. Você consegue muitas vezes prever as atitudes, os comportamentos dessa pessoa. E aí você escolhe. Vale a pena pagar para ver? Ficar aqui para ver o que ela vai fazer ou não? É seguro? A gente tem a segurança aqui em vários momentos, né? Essas 3 cartas. É seguro estar aqui? Vão ter pessoas que vão te mostrar que sim é. E aí você pode se abrir um pouco mais e ir vendo, né? Aquela coisa de ir testando a água. Você não precisa fechar a porta de cara para absolutamente todo mundo. Percebe? É ir desenvolvendo essa habilidade de identificar as pessoas, de ler as pessoas nas suas entrelinhas, para saber até onde você pode ir com elas, para saber quem merece e quem não vale a pena estar ao seu lado, você se abrir para essa pessoa. É isso que eu falo de não ter medo. Não precisa ser um bloqueio total, um muro de concreto te distanciando das pessoas. É ser um grande filtro, filtrar quem merece, quem vale a pena. É isso, essa é a mensagem aqui para esse grupo. Eu tento nesse canal aqui, a minha ideia é fazer leituras menos assim, mas se a mensagem veio, eu precisava falar. Não vai ser para todo mundo mesmo. Nem todo mundo está pronto para ouvir certas coisas sobre si. Eu entendo isso, mas eu não poderia omitir, deixar de falar certas coisas. E eu nem aprofundei o quanto eu poderia aqui. Se você precisar de um atendimento particular, você pode entrar em contato comigo. Eu posso te ajudar a entender a sua energia. Claro, é uma leitura coletiva aqui. Então, eu preciso de mais cuidado ainda. Mas é isso. Vou deixar um vídeo aqui para você assistir na sequência. Quem sabe ele não te ajuda também, complementando essa mensagem ou te trazendo mais informações, né? Para que você consiga aí dar alguns passos na direção da sua felicidade, que é um grande desejo que está aqui, que está, eu diria que também disponível para você. Como eu falei, nada está perdido. A gente tem essa ideia aqui em 2 cartas. Então, é confiar que isso é para você sim, que isso está disponível para você sim. E mesmo que seja difícil, você vai encontrar o caminho para essa felicidade. Você precisa acreditar nisso em primeiro lugar. Aí a gente já tem meio caminho andado. Espero que eu tenha contribuído um pouco para que você mude essa visão nesse momento. Porque é pelo seu bem maior, pode ter certeza. É isso. Espero você no próximo vídeo. Até lá!